Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Tema de hoje: grandezas e medidas. Professora Ilma Arcas. Na aula anterior falamos sobre alguns conceitos a respeito das grandezas e medidas e mostramos a sua importância para a realização de algumas atividades diárias. Nesta aula vamos aprender sobre medidas de comprimento. Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medida de comprimento. Os egípcios, por exemplo, usavam como unidade de medida o cúbito. O cúbito é essa parte do cotovelo até o dedo médio do faraó, que o faraó era o rei do Egito. E vai do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó e correspondia a aproximadamente meio metro. Também existiam outras formas de medidas, como a polegada, o pé, palmo, o passo. Essas medidas são consideradas não padronizadas. Por que são consideradas não padronizadas? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Esse aqui, por exemplo, é uma medida de passo. Podemos contar quantos passos tem desse cone até esse cone aqui, ó. 1 passo, 2 passos, 3 passos de um homem, né? Aqui temos a medida do pé de uma criança. Aí podemos contar quantos pés desta criança tem desta flor até esta flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pés. Agora vamos descobrir por que não são padronizadas. Por que será? As medidas não padronizadas são aquelas que não apresentam uma medida fixa. Por exemplo, a sua mão não pode ser a mesma medida da mão da sua mãe. Por exemplo, para você ter uma ideia, você vai lá na mesa, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos, vamos supor. Aí você pede para sua mãe fazer a mesma medida. Aí você vai perceber a diferença de um para o outro. Em 1790, essas unidades foram padronizadas. Surgiu então o metro como unidade fundamental para medir o comprimento. O metro tem como símbolo a letra M. Para medir comprimento, utilizamos instrumentos como a trena até 10 metros. Por exemplo, você quer medir a altura de um prédio, você precisa usar uma medida, um instrumento maior, né? Esse instrumento é a trena. O metro articulado, até 2 metros. Ele é articulado porque por exemplo, o pedreiro, ele precisa ter as curvinhas das paredes, as juntas, ele precisa articular o metro para fazer essa medida. E a fita métrica? A fita métrica, ela serve para medir tecido, serve para medir o corpo. Por exemplo, a costureira, qual que é a distância, né? Aqui, a cintura, né? A altura. Então, ela vai usar esta fita métrica. Então, vamos. O metro é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos, largura, altura de prédios e de árvores. Para medir o comprimento de objetos menores que 1 metro, utilizamos a unidade de medida chamada centímetro. O seu símbolo é o cm.
O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanhos de mesa e objetos domésticos. 100 centímetros é igual a 1 metro. Para medir o comprimento de objetos menores que a unidade de centímetro, utilizamos a unidade de medida chamada de milímetro. O seu símbolo é mm. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. O milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Medimos em uma árvore, nós medimos em metro. O seu lápis, você vai medir em centímetro. E o parafuso medimos em milímetros. Vamos praticar? Primeira situação, problema. No sítio, vovô João observou que a distância entre uma árvore e a outra são de 30 pés. Considerando que 10 pés equivalem a 1 metro, qual é a distância em metro entre as árvores? Vamos lá, um desafio para vocês. Vamos ver. 30 pés, 10 pés é igual a 1 metro. 20 pés é igual a 2 metros. 30 pés é igual a 3 metros. Vamos ver quem acertou. Quem acertou 3 metros, letra C, parabéns, nota 10. A distância das árvores entre uma árvore e outra são de 3 metros ou 30 pés do vovô João, né? Que se fosse outro pé. Segunda situação, problema. Bruno e Camila são irmãos e decidiram comparar as suas alturas. Bruno mede 1,30 m. Por estimativa, descubra qual a altura da Camila. Qual a altura da Camila? Como vamos descobrir a altura da Camila? Bom, sabemos que cada tracinho desse aqui vale 10. E cada tracinho pequenininho, menorzinho, vale 5 centímetros. Então, se o Bruno tem 1,30 m, nós vamos 30 menos 5, 25, 25 menos 5, 20, 20 menos 5, 15, 15 menos 5, 10. Então, estimamos que a Camila tem 1,10 m. Vamos ver como ficou. Acertamos, a Camila tem 1,10 m. Quem disse letra B, acertou, parabéns, nota 10. Terceira situação, problema. Felipe precisa guardar cada um de seus brinquedos em caixas. Ajude-o a descobrir qual caixa cada brinquedo deverá ser guardado. Esta caixa, a caixa A, tem 1 metro. A caixa C, 20 centímetros. E a caixa B, 10 milímetros. Por estimativa, olhando aqui, qual seria o objeto de 1 metro? Qual será? Olhando para a figura. Vamos imaginar que a bicicleta tenha 1 metro. Aí vamos colocar a bicicleta na caixa. Aí, o que tem 10 milímetros aqui, será, gente? Qual desses brinquedos? Ficou o carrinho e a bola de gude. Qual a possibilidade de um desses caber nessa caixa B, de 10 milímetros? Olhando assim, a bola de gude é menor, né? Então, provavelmente a bola de gude vai ficar na caixa
de 10 milímetros. E o carrinho vem para a caixa de 20 centímetros, caixa C. Vamos ver como ficou. Bom, a bicicleta 1 metro na caixa A, acertamos. Quem acertou, parabéns. O carrinho, caixa C, 20 centímetros. E a bola de gude, 10 milímetros na caixa B. Nesta aula você aprendeu as grandezas e medidas de comprimentos, suas diferentes unidades de medida e como usá-las no dia a dia. Então agora chegou a hora de praticar tudo o que aprendeu em sua casa. Lá na sua casa você pode medir a distância do seu quarto até o banheiro usando os seus passinhos ou usando a fita métrica. Bons estudos e até a próxima aula. Todos contra o coronavírus. Use máscara, use álcool gel, lave as mãos com água e sabão. Prefeitura Municipal de Cuiabá.